trace our names in the morning sand and hold them close with trembling hands. You said I've never felt this sure, and I believed you. Olá, vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025, que neste ano está realizando na sede do Instituto de Engenharia em São Paulo 15 seminários, além do prêmio Melhores e Maiores Obras. O objeto desse painel, para os que nos acompanham aqui na plateia e também pela internet, é contratações públicas e obras paralisadas. A Semana Nacional da Engenharia, ela só pode ser realizada com o apoio dos nossos patrocinadores, o Confia, Acciona e Anetrans, ABS Comba Telecom, Brasinfra, CIEE, Cinicesp e VEG, com o apoio geral da Enel Brasil e com o apoio institucional da ABMS, ABDIB, APMEC, APOP, CREA São Paulo, Sinaenco, Sinduscom e Sobratema. Antes de começar o nosso painel, peço a atenção de todos ao vídeo dos nossos patrocinadores. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, vulgo fiscal da vida alheia. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está ele, de braços cruzados e pronto para ser disparado. Olha lá, ó, esqueceu o farol ligado de novo. Lá se vai a bateria. E esse aqui é Henrique, que também fiscaliza. Mas dessa fiscalização, todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Porque palpite, qualquer um dá. Mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode relaxar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem anda chegando tarde em casa. A disponibilidade de infraestrutura é considerada uma condição essencial para o crescimento econômico de um país. No âmbito da estratégia econômica, o setor de transporte ocupa papel de destaque. No país, o modal de transporte predominante é o rodoviário. O custo com transporte para o setor produtivo é equivalente a 14,3% do PIB do Brasil. De acordo com o último levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Brasil possui um total de 1,72 milhões de quilômetros de rodovias, sendo que apenas 213,5 mil quilômetros são pavimentados. Da extensão pesquisada, as rodovias sob gestão pública apresentam algum tipo de deficiência em 77,1% de sua extensão, afetando diretamente a segurança dos usuários. Estima-se que para ações de adequação às deficiências encontradas nas rodovias sob gestão pública, o governo precisa investir aproximadamente 76 bilhões de reais. Já o setor portuário brasileiro, que é responsável por movimentar cerca de 80% do comércio exterior do país, o que representa um volume de cerca de 1,4 bilhões de toneladas de mercadorias por ano, tem uma necessidade crescente de manutenção dos portos devido à alta demanda pelo transporte de cargas e produtos por via marítima. Em frente a esse cenário, a Anetrans atua no sentido de preservar o interesse da sociedade, o investimento em planejamento e projetos de boa qualidade e atuando junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, no anseio de que a administração pública reconheça que a contratação de serviços de consultoria deve observar as melhores soluções com o devido cumprimento das normas técnicas e legais. Vamos compor, então, nesse instante, a mesa para esse painel de contratações públicas e obras paralisadas.
Chamo, em primeiro lugar, o Jean Carlos Pejo, diretor do Departamento de Infraestrutura do Instituto de Engenharia e moderador. Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da PEOP e vice-presidente de Infraestrutura da CEBIC. Russell Rudolf Ludwig, presidente do Sinaenco Nacional. E Mário Rodrigues Júnior, diretor de Relações Institucionais da Anetrans. Podem tomar seus assentos, por favor. A partir de agora eu vou passar a palavra para o Jean Carlos Pejo, que passa a moderar o painel, e apenas dando a recomendação, nós temos ali um sofisticado relógio no final da sala com 15 minutos e 9 segundos para cada um. Os 9 segundos foi um delta a mais que o Instituto resolveu conceder de extra aí para cada um. É um termo aditivo, né? É um termo aditivo. Mas passa a palavra. Jean Carlos, é só uma sugestão. A ideia é a apresentação da opinião de cada um, né, uma visão de cada um sobre o assunto, e depois um debate entre os participantes da mesa e aberto também a participação aí da plateia em perguntas verbais. Muito obrigado a todos e bom evento. Bom dia a todos aqui presentes, aqueles que nos estão assistindo via internet, nossas saudações. Temos aí uma oportunidade muito grande de poder estar conhecendo opinião de autoridades do setor sobre um tema que nos aflige tanto, que é a questão de obra pública parada. É uma questão crítica, o Brasil precisa cada vez mais de obras prontas, né? Então nós vamos ter a oportunidade de estar escutando o Carlos Eduardo do CEBIC, nós temos o Ludwig do Sinaenco e o Mário Rodrigues, todos de uma enorme experiência no setor. Eu gosto sempre de citar, na minha época de secretário nacional em Brasília, de que dentro do ambiente da infraestrutura, especialmente na área de habitação, área de saneamento e a área de mobilidade urbana, de que a mobilidade urbana é qualidade de vida. A habitação é vida digna e o saneamento é vida. Então, nós efetivamente não podemos ter tanta obra parada como nós temos aqui. Seja por questão de orçamento, de gestão de orçamento, seja por questão de abandono de obras, enfim, várias razões que levam a tudo aquilo que a sociedade não quer. Então, eu começaria passando a palavra ao Carlos Eduardo e a posição da CEBIC sobre esse tema tão crítico a todos nós. Obrigado, Pejo. Cumprimento o Russell, nosso colega aí de trabalho, Mário Rodrigues, da Anetrans, a todos que estão aqui presentes e nos assistindo aí via internet. Eu agradeço inicialmente ao Instituto de Engenharia e à CNC Convisão por esse convite para participar da Semana Nacional, segunda edição, né, da Semana Nacional de Engenharia, e trazendo um tema da maior relevância, acho que para todos os cidadãos brasileiros, que é a questão de obras não realizadas, obras paralisadas aqui no país. Eu digo sempre que existem ações que um lado ganha e o outro lado perde. Tem outro tipo de ação que a gente chama de ganha-ganha. É o tipo da ação que os dois lados saem satisfeitos, ganhando aquilo que se propunham. Obra paralisada é o exato exemplo do perde-perde.
Ninguém ganha com isso. A administração pública perde pela não realização daquilo que ela se propõe a fazer. As empresas construtoras, principalmente as empresas construtoras mais sérias, perdem porque não realizam os seus contratos. E o principal, a sociedade perde o equipamento que ela pagou para ser realizado, através de impostos. E o incrível é que esse fenômeno de obras paralisadas atravessa décadas no nosso país, sem que a gente vislumbre algum tipo de solução ou um conjunto de medidas para efetivamente erradicar esse grave problema que a gente atravessa. O principal e mais conhecido aferidor de obras paralisadas é o Tribunal de Contas da União, TCU, que faz essa verificação periodicamente, se não me engano, a cada 2 anos. O seu último levantamento aponta cerca de 11 mil obras paralisadas no Brasil, que correspondem a 52% das contratações vigentes com recursos federais. Mais da metade das obras contratadas com recursos federais. O que eu considero mais lamentável é que as principais obras paralisadas em número de obras estão na área de educação e saúde. Exatamente as 2 áreas mais necessitadas aqui do povo brasileiro. E que as 2 áreas de maior alcance social. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também tem um painel de acompanhamento de obras paralisadas, o TCE São Paulo. O último levantamento aponta mais de 700 obras paralisadas aqui no Estado de São Paulo. A classificação de obras paralisadas depende muito, ela varia muito de pesquisa para pesquisa. No caso do Tribunal de Contas da União, ela se enquadra como obras paralisadas desde que tenha um contrato vigente, mas os serviços, sua evolução física e financeira não esteja ocorrendo há mais de 6 meses. E agora o que eu acho mais relevante e até surpreendente é que esse tipo de levantamento, seja do Tribunal de Contas da União ou de outros tribunais, não se aprofunda nas causas reais que geram paralisação de obra. Há um levantamento feito com uma certa superficialidade, e quando a gente pega o relatório, vou me referir agora ao Tribunal de Contas da União, aparecem lá as razões de paralisação: projetos incompletos, problemas técnicos, abandono de empresa. É isso que está escrito ali no relatório. Mergulhar na causa, eu acho que é uma missão de quem está fazendo esse tipo de levantamento. Ora, senhores, uma empresa que faça um bom orçamento, tenha um bom projeto, apresente um preço exequível na licitação. Essa empresa abandona, ela está nessa estatística de abandono de obra? É evidente que não. Abandono de obra pela empresa tem razões específicas que a gente pode tratar e deve tratar aqui nesse painel. A gente vê por parte do Executivo e mesmo do Legislativo algumas iniciativas, algumas boas iniciativas, né, tentando reduzir esse problema de obras paralisadas. Um exemplo que eu posso citar é a Lei 14.719, de 2023, que institui o chamado Pacto Nacional pela Retomada das Obras de Educação Básica. Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Reduziu e muito pouco. E sabe por quê? Nós vamos elencar, me permita elencar aqui alguns pontos, até meio provocativo para os meus seguidores aqui que vão seguir no debate, que eu considero que tem que ser pensados realmente quando a gente trata da questão de obras paralisadas. O primeiro deles, Rússia, é projeto. Quando se fala, e eu acompanho isso no PAC, em retomar uma obra paralisada, no mínimo requer a atualização do projeto. Uma escola construída numa determinada área e com obra paralisada há 5, 6 anos, pode não estar mais atendendo à necessidade original daquele projeto.
Mesmo uma obra de saneamento dimensionada há 10 anos atrás, como a gente tem obra paralisada de saneamento há 10 anos atrás, pode não estar atendendo mais a demanda de crescimento da cidade, ou uma estrada que foi desenhada, que foi criada para tráfego de passageiros, hoje pode ser uma via de escoação, de escoamento, de transporte de cargas. Não dá para você retomar uma obra paralisada há 10 anos atrás sem atualizar projetos, simplesmente retomando através de um decreto ou através de uma lei. A forma de contratação é um segundo ponto que eu chamo a atenção. No caso de projetos, ou mesmo na execução de obras, a expressiva maioria das obras paralisadas teve como origem o malfadado pregão, para que a contratação se dê pelo menor preço. E a gente sabe o malefício que traz encarar projeto ou obra de engenharia através de um movimento de quem dá menos, quem faz mais barato, que é a característica do pregão. Se repetir agora, no processo que está no PAC, de retomada de obras paralisadas, o mesmo procedimento de seleção de propostas através de menor preço absoluto, eu até me permito citar o escritor Gabriel Garcia Marques. Trata-se de uma crônica de morte anunciada. É um novo ciclo de obras paralisadas que nós vamos estar criando aqui nesse país. A nova lei de licitações, a 14133, que passou a ser única e obrigatória desde janeiro de 2024, procurou reduzir o campo para as chamadas mergulho de preço. Colocou um limite de 25% de desconto, que eu já acho altíssimo, e a obrigação de uma garantia complementar para descontos superiores a 15%. Resolveu? Não. O Tribunal de Contas da União entende que esse limite de 25% é uma presunção relativa e não presunção absoluta. Vale dizer, eu posso dar um desconto muito maior que 25%, desde que eu comprove, através de diligência, que eu tenho a capacidade de executar pela metade do preço. Quem está fazendo esse tipo de diligência? Eu desconheço, além do DENIT e da GOINFRA, que é a Associação Goiana de Infraestrutura, que criaram uma metodologia de aferição, por esse Brasil afora, essa diligência tem se limitado a um ofício da empresa dizendo, eu tenho uma obra aqui do lado, eu tenho equipamento parado, por isso eu posso fazer pela metade do preço. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião, a CEBIC teve uma reunião junto com a Brema e a CNI, com o ministro Vinícius de Oliveira, ministro da Controladoria Geral da União, responsável pelo parecer que originou os vetos ao projeto 3954, que procurava corrigir essa questão de licitação pelo modo aberto. Existe o que a gente chama na lei de licitações uma dicotomia, onde no seu artigo 29, se eu errar o artigo, me desculpe, no artigo 29, proíbe a aplicação do pregão para obras e serviços de engenharia, e aí, na mesma lei, no artigo 56, obriga que as licitações sejam feitas pelo modo aberto, que é rigorosamente igual ao pregão, no caso de licitações de menor preço. Essa dicotomia existe na lei hoje. A senadora Tereza Cristina apresentou um projeto aprovado no Congresso para corrigir essa distorção e foi vetado. E ontem nós estivemos conversando com quem originou o veto na CGU. É impressionante que depois de 40 minutos que a gente explicou, falou, o ministro, não estou falando mal do ministro, mas o ministro que assinou o parecer, disse, agora eu entendi. Pois é, ministro, faz 2 anos que o teu não entendimento tem gerado mergulho de preços absolutos aí por esse Brasil que vão gerar novas obras paralisadas. Sem querer me estender muito aqui no tempo, eu estou vendo lá o coisa.
falar um pouquinho só de emendas parlamentares. Não somos contra a emenda parlamentar. Várias empresas nossas apoiam, atuam através de emenda parlamentar. Acontece que emenda parlamentar, ela nunca é feita com valor integral da obra, sobretudo para obras que atravessam 2, 3 anos. A emenda parlamentar é de um orçamento. Então é aprovada uma emenda parlamentar, vai lá, coloca a placa, bate palma, inaugurou, vamos fazer. Acabou aquela verba daquele ano, quem garante que tem verba para continuar a mesma obra através de emenda parlamentar? Precisa ter muito cuidado com isso, né? Eu acho que quando a gente fala de uma obra, sobretudo uma obra que tem um tempo de execução de 2, 3 anos, a emenda parlamentar de 1 ano não é suficiente para garantir a execução da obra. E a gente tem visto inúmeras obras paralisadas por conta da não continuidade de recursos através de emenda parlamentar. Atribuições de convênio. A gente teve, logo que foi assinado o novo PAC, foi em setembro de 2023, nós tivemos uma reunião com o ministro Rui Costa, na Casa Civil, pedindo que os convênios a serem assinados com os entes subnacionais, ou seja, os convênios da transferência de recursos da União para prefeituras, por exemplo, deixassem claro que reajuste de preço, reequilíbrio de preço e aditivo seriam por conta do ente subnacional, seriam por conta da prefeitura. A gente assistiu no PAC 1 e no PAC 2 várias obras, mas várias obras, cujo valor do reajuste ou de reequilíbrio se tornava até superior ao valor inicial de alocamento de recurso público federal, por ente federal. O município chegou uma hora que não tinha mais dinheiro. Eu não consigo pagar reajuste, eu não consigo pagar reequilíbrio para a obra. Deixem isso claro na assinatura do convênio. Quais são as atribuições dos municípios e dos entes subnacionais? E, por último, eu chamo a atenção a questão das obras e do custeio. Eu vou citar só um exemplo. A gente fez uma pesquisa 2022-2023 pela CEBIC, de obras paralisadas, e achamos 1.800 UBS, Unidade Básica de Saúde, paralisadas no país, naquela data. Dessas 1.800, 72% delas já estavam com 80% da obra executada. Isso chamou muita atenção da gente, da equipe que estava pesquisando. Aí a gente aprofundou um pouco e viu que a determinação de paralisação vinha do próprio prefeito. Por quê? Quando a obra ia terminando, caía a ficha do prefeito que ele ia ter que ter o custeio para manter aquela obra. Para equipar a unidade básica de saúde, contratar gente, contratar equipamento na escola, contratar professores, etc. Ele olhava o custeio e falava, não tenho dinheiro, para a obra. 1.800 obras de unidade básica de saúde paralisada porque não fizeram a conta de início que, quando terminasse a obra, ia ter o custeio para manter aquele equipamento público. Gente, é isso. Para início, algumas provocações. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas é que deixa a gente assim um pouco, eu diria até irritado, sabe, Rússio? Você ter comissão no Congresso, você ter na área jurídica, judicial, montagem de grupos para ver paralisação de obras, para retomar a obra paralisada, quando ninguém mergulha efetivamente na causa dessas obras. Eu acho que é hora, e esse painel é brilhante por causa disso, porque dá a oportunidade da gente jogar luz, não sobre o problema numericamente falando, mas sobre as causas. Vamos enfrentar isso. Enfrentar mudando legislação, enfrentar com coragem. É isso que a gente se dispõe. Obrigado aí pelo meu tempo, Rússio. Carlos Eduardo, parabéns aí pela exposição. Realmente tocou em pontos fundamentais, entre eles o famigerado pregão. O pregão é o inimigo número 1 do bom projeto, da boa obra, do atraso e da paralisação de obras. Eu tenho insistido
diuturnamente contra essa questão de pregão, junto ao CREA, CONFEA, nosso Instituto de Engenharia, porque isso é um atraso. E quem pensa que gera economia, pelo contrário, não é nem, claro, o ponto essencial que não se conclui a obra, mas é o excesso de judicialização que nós temos por aquisições através de pregão, por empresas que não estão capacitadas para poder desenvolver aquele empreendimento, por projetos que são incompletos, e isso é um dos grandes componentes das obras paradas. Outro ponto essencial que foi muito bem colocado é a questão do orçamento, né? O orçamento, mesmo quando se utiliza o orçamento da União em obras de longo prazo, aí o saneamento é quem mais sofre, porque separar uma obra de saneamento no meio do caminho, ele é triste, porque você coloca esgoto a céu aberto, é uma situação terrível. E o que a gente encontra com isso é que o orçamento dos anos seguintes não acompanha a necessidade daquilo que foi estruturado na obra. E mais ainda, a grande quantidade de emendas, né, emendas parlamentares que atuam muito no ambiente da saúde, da educação, e aí na mobilidade urbana, por causa de asfalto de rua, calçada, é uma quantidade enorme. Só para dar uma ideia lá para vocês, Carlos Eduardo, no ambiente nosso da mobilidade urbana, nós tínhamos uma carteira de 14 mil empreendimentos de asfalto, drenagem, calçada nos municípios, aí nos 5.270 municípios no Brasil. Então, colocou muito bem essa questão. Eu até gostaria, eu sempre insisto nisso, né, Miriana, que no encerramento das nossas atividades, seja programa de Semana da Engenharia, que é um grande programa, como palestras do dia a dia, saia um relatório do Instituto dizendo das conclusões que aquilo tem. Então, acho que, mais uma vez, nós deveremos sair com conclusão de que o pregão eletrônico é o inimigo do bom projeto e o inimigo da boa execução de obra. E, falando em bom projeto, eu passo a palavra para o Rússio, do Sinaenco, para poder comentar conosco a sua experiência e as observações à apresentação do Carlos Eduardo. Obrigado, Jean Carlos. Bom dia a todos. Bom dia aos que estão presentes, aos que nos assistem aí pela internet. Cumprimentando o Carlos Eduardo, cumprimentando o Mário Rodrigues, aqui nos meus painelistas. E agradecendo, né, ao Estudo de Engenharia e à Semana Nacional de Engenharia, presidida aí pelo Regis, pelo convite para participar aqui. Carlos, acho que eu vou repetir o que você falou. Dando um enfoque um pouco maior aos projetos, mas não coincidentemente. Certamente com mais qualidade. Não coincidentemente, né? Obviamente, as entidades aqui estão aliadas nessa luta de melhorar as condições de contratação. Bom, todos da casa conhecem o Sinaenco, né? Mas eu rapidamente repasso aí. Eu estou sem o clique, mas eu posso pedir para mudar a tela? Ou alguém vai me passar? O controle remoto está por aqui? Está chegando? Esse aí, né? Laser? Uau. Obrigado. Frente para trás. Bom, o Sinaenco foi fundado em 1988. Rapidamente vou passar pelos dados. Nós temos 11 regionais espalhados pelo Brasil, o que nos permite ter uma visão ampla aí do que está acontecendo nos estados, além daquilo que as decisões são tomadas em Brasília. Representamos 30 mil empresas, né, com as nossas decisões e, através do CAGED de 2025, entendemos que temos 500 mil profissionais ligados às empresas representadas pelo Sinaenco. O Sinaenco, fundado em 88, veio mais inicialmente para conduzir as negociações trabalhistas de forma focada no nosso setor, mas, a partir daí, e eu trabalho de 37 anos agora,
daqueles que me antecederam, ampliou bastante suas ações, né, para a defesa do setor e de teses como a gente traz aqui hoje, né. Eu gosto de destacar que o Estado não pode abrir mão, né, do seu dever de planejar, né, concessões, PPPs, o trabalho com o mercado privado é bem visto, mas jamais abrindo mão desse dever. E tem que valorizar, né? Tem que valorizar todas as profissões, mas o que nós vimos nos últimos 15 anos, principalmente, é uma desvalorização, a falta de protagonismo do nosso setor, principalmente de projetos na engenharia, né? Um setor que liderava as decisões, coordenava decisões para o desenvolvimento da infraestrutura, o desenvolvimento urbano do país, foi deixado de lado, né? E hoje, sem desmérito aos advogados e outras profissões, não temos tantos engenheiros na liderança das decisões do nosso país, né? E, naturalmente, as contratações têm que ser com bases em premissas técnicas, né? E não só de preço, né? Como o Carlos Eduardo destacou. E os dados que ele trouxe, tem um detalhamento um pouco maior, né? Inicialmente, o acórdão do TCU de 2019 mostrou que tinham 14.403 obras paralisadas, de um total de 38.000, com 37,4% das obras paralisadas, e como o Carlos Eduardo falou na palestra dele, naquele primeiro acórdão detalhava que 47% das obras paralisadas estavam paralisadas por projetos básicos insuficientes. Agora, projeto básico insuficiente tem várias causas, né? Quais serão? Vamos adentrar esse tema. Em 2020, esse trabalho do painel o painel do TCU, ele é contínuo, né? Em 2023, eu destaquei, tem outros dados lá, mas permanecia 37,3% das obras paralisadas, e aí o texto que eu tirei do acórdão verificou-se que as ações implementadas pelas pastas analisadas não foram suficientes para enfrentar o problema nas obras paralisadas de forma eficaz. Poxa, cara, você falou sobre isso agora. Mas em 2023 o TCU já destacou isso. E agora, em abril de 2025, que é a última atualização do painel de obras paralisadas do TCU, temos 51, você falou 52% das obras paralisadas. O percentual aumentou, né? E o investimento relacionado às obras paralisadas é de 35 bilhões de reais. Olha a situação. Esse acórdão inicial do TCU, ele falava, durante as vistorias, foi constatado que a deficiência dos projetos básicos são, em grande parte, causados pelos pequenos prazos para a sua elaboração, baixo interesse na realização dos estudos e falta adequada de desenvolvimento e amadurecimento do projeto. Isso em 2019. Né? Eu gosto de destacar, né, naquele ciclo, o Carlos Eduardo falou, participou, a Anitrans também participou, eu vi o Bernasconi chegando, ele também palestrava, ele era o presidente nacional na época, fomos todos a Brasília palestrar sobre nossa opinião setorial, sobre as causas, né, a necessidade de aprovação de uma nova lei, ainda na tramitação da aprovação da 1433. E sempre se falou muito do projeto básico, dos problemas de projeto executivo, menor preço, pregão, mas eu gosto de destacar que muitos dos problemas de obras paralisadas, e o TCU não tem esse estudo, é uma coisa que a gente vai comentar, ele se dá antes, ele se dá por um estudo de concepção, ele se dá por um EVTA mal feito. Ou seja, a concepção do empreendimento já tem que estar ordenada, e muitas vezes a pressa atropela isso, ou seja, a concepção é equivocada, contrata-se um projeto básico ou uma obra com base numa concepção equivocada, e aí vai construir, chega lá e não dá para fazer. Parece brincadeira, mas é uma realidade do nosso país. Apesar dos estudos preliminares, projetos, serviços de consultoria e gerenciamento serem fundamentais para o sucesso do investimento público, os anos recentes, eu já os últimos 10 anos ou mais, foram marcados por contratações que priorizam a pressa e o preço, em detrimento do planejamento e da qualidade técnica. Pressa e preço. A nova lei de licitações foi um marco muito importante, né, para as empresas de arquitetura e engenharia consultiva, porque, ao contrário da 8666, que recomendava que licitações que são consideradas como STEMP, né, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, acima desse valor, agora reajustado de 376 mil, obrigatoriamente são licitados por técnico e empresa, com ponderação de 70% para técnica. Está na lei. Né, foi vetado, como outros artigos foram vetados, e através de uma ação setorial, né, derrubamos o veto, né, para que o artigo 36 e 37 voltassem a fazer parte da lei.
Carlos Eduardo já falou sobre o artigo 59, né, que tivemos um primeiro acórdão assinado pelo ministro Anastasia, favorável à interpretação que todos entendemos está lá, e os outros 17 acórdãos desfavoráveis, né? A gente entende que essa é uma batalha que talvez tenha sido perdida, mas a guerra não. Eu acho que a gente tem que voltar, né, para, através de projetos de lei, ou corrigir isso, seja através do projeto de lei da Tereza Cristina ou do Arnaldo Jardim, né, que permanece nas gavetas da Câmara dos Deputados. A Lei 14.133 detalhou um pouco mais o que é o projeto básico, né, que é uma das tentando, né, na linha de melhorar as contratações. E ela menciona a preferência pelo BIM, que é uma metodologia de trabalho que o Sinaenco tem se dedicado muito a divulgar, disseminar, inclusive com um congresso internacional vindo em novembro, que daqui a pouco eu apresento ele aí. Outro levantamento do TCU e da ATRECON, né, que é a Associação dos Tribunais de Contas, foi o nível de implementação da Lei 14.133, isso já com 2 anos da lei, né? E eles levantaram que em 1.768 órgãos e entidades de administração pública aberta, 61% estão no nível insuficiente, né? Os critérios disso aí estão estabelecidos, mas basicamente o pessoal não conhece, né? Os nossos contratantes, os ordenadores não conhecem e não aplicam a lei corretamente. E nessa linha o Sinaenco estabeleceu, já tínhamos um GT de licitações, mas a gente implementou ele como o GT de licitações e impugnações, né? Vários dos membros estão presentes, obrigado pela presença, desde que a lei se tornou obrigatória, nós estabelecemos um procedimento, estabelecemos um checklist para que as empresas pudessem analisar os editais e não só destacassem um item que estava contrariando a lei, mas todos de uma vez só. Porque a lei traz a necessidade de justificar caso não queira consórcio, por exemplo. A questão das microempresas, empresas de pequeno porte, preferencial, dar preferência a elas, é um item também que preocupava as empresas. Então, já impugnamos mais de 110 editais. Impugnações administrativas... Foi resolvido, né? O empate ficto foi resolvido na lei. Oi? O chamado empate ficto do pequena empresa 10% foi resolvido. Foi resolvido na lei. Muitos não colocam a cláusula no edital. Então, a gente impugna para, olha, tem que mencionar isso aqui também. E as impugnações administrativas, muitas delas foram bem recebidas pelos tomadores, pelos contratantes, e eles levantaram a mão e falaram, olha, a gente vai revisar o edital, e revisaram. Temos um caso agora que impugnamos um edital de uma faculdade, acho que em Marília, e o gestor que estava o responsável pela licitação ligou para o Sinaenco e pediu ajuda. Falou assim, olha, eu quero licitar direito, me ajuda. Se isso não mostra um grau de falta de maturidade, de despreparo, né, para fazer a contratação. E, obviamente, as licitações que... obviamente não, mas o grupo decide que aquelas licitações em que nossa impugnação foi indeferida, se ela vai para o Tribunal de Contas respectivo ou não, e priorizamos o Tribunal de Contas da União, entendendo que decisões do Tribunal de Contas da União podem vir a ser acompanhadas pelos demais tribunais de contas. Nessa linha, né, como atuação institucional, já tivemos reuniões com o próprio Anastasia, e já fomos falar com o Benjamin Zimler, que também é um engenheiro, que é parceiro, mas ele é engenheiro e conhece as teses do Sinaenco, e falamos com o presidente do Tribunal de Contas, Vital do Rego, justamente pedindo que a CGSEX, né, que é o órgão dentro da TCU, que faz esse acompanhamento das obras paralisadas, fizesse esse nexo causal. Por que uma obra paralisada? Vamos analisar um pouco mais profundamente. E nessa reunião, ficou evidente que eles sabiam de tudo. Eles sabem. Né? O TCU sabe, o TCU informa. Mas a decisão política de dar o próximo passo são outros 500. E dessa forma também, viu, Carlos, uma ação que a gente pode fazer em conjunto com a CEBIC, com a Netrans. A gente foi no Ministério da Gestão para fazer uma reclamação muito clara, né, que as empresas de consultoria estão muito aflitas, que o portal compras.gov do governo federal, usado por maior parte dos contratantes públicos, ele não permite que uma licitação técnica e preço seja feita de forma correta, porque as empresas são obrigadas a abrir o preço, a divulgar o preço dela inicialmente. Ou seja, uma proposta técnica vai ser avaliada já sabendo, né, sendo público, o preço que foi dado.
E quando apresentamos isso para a Secretaria, a SEGES, né, a Secretaria de Gestão, do secretário Roberto Pujo, que nos recebeu muito bem, a reação dele foi a mesma: puxa, eu não sabia que isso estava acontecendo. Pois é, 2 anos depois do negócio, é que a gente tentou durante 1 ano e meio a reunião. E eu sei que a Brasinfa, a CEBIC também tentaram a reunião, muito difícil conseguir a reunião lá. E eles falaram assim: olha, a gente já vai entrar em contato com o SERPRO, pediu para o pessoal do Cineanco Brasília atuar nisso aí, fazer esse follow-up, mas isso é uma coisa que tem que ser corrigida imediatamente. E o mesmo se aplica aqui a São Paulo, porque tem um sistema que também abre o preço antes de abrir a proposta técnica, antes de julgar a nota técnica. Operacionalmente, isso é um retrocesso em relação ao que a gente tinha na 8666. Bom, estudos mal concebidos e projetos mal detalhados resultam em obras paralisadas ou inacabadas, né? ou inacabadas. Para que os estudos e projetos de engenharia sejam de boa qualidade, há que se permitir prazos adequados e remuneração compatível. Essa não é uma diretriz do Cineanco de 2025, né? É da engenharia de 1910. Então, é difícil a gente estar tendo que defender premissas tão básicas de um país que já teve as maiores empresas de engenharia consultiva do mundo na década de 70, responsável por tantas obras maravilhosas que nós temos aqui. Eu gosto de mencionar, né, por que a gente está falando diferente daquilo que foi feito nos últimos 150 anos de desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia no mundo, né? Desaprendemos, esquecemos. Né, temos que recuperar esse histórico de como as boas contratações foram feitas e o resultado que eles trouxeram para o desenvolvimento do Brasil. E um destaque aí para a nova lei de licitações, como foi falado, temos vários itens que são fortes na lei, mas que a gente tem batalhado para que eles não sejam revertidos por decisões unilaterais ou como foi destacado aqui do artigo 59. Aliás, eu já vi um artigo falando sobre a presunção relativa do artigo 37 da técnica e preço, defendendo que não necessariamente sempre a licitação tem que ser técnica e preço. Então, realmente, esses 2 primeiros anos de utilização da lei são fundamentais para que a gente defenda essas teses. Temos muitas denúncias no Tribunal de Contas da União, além dos estados, ainda em análise. E esses acórdãos, como o acórdão 2814, se não me engano, também peço perdão se eu errei o número, que foi a primeira impugnação que nós fizemos, que dizia lá que um projeto executivo de um prédio da Universidade Federal Rural de Pernambuco poderia ser feito pelo menor preço, e através de um ano de trocas entre Benjamin Zimler e a equipe do ministro Sherman, eles decidiram que não, realmente, é melhor fazer técnica e preço. Ou seja, o debate era se tinha que ser técnica e preço ou não. Então, é importante esse trabalho continuado de defesa, né, desses pilares da lei. Gente, eu falei um pouco do BIM, a Lei 1483, ela fala sobre a preferência de contratação em BIM, o Cineanco tem se dedicado a isso, então eu aproveito o espaço aqui, senão o meu pessoal de comunicação reclama comigo, do nosso 8º Congresso Internacional, vindo aí 25 a 27, as inscrições estão abertas, recomendo, porque ele traz novidades, traz a realidade do que está acontecendo no Brasil, unilateralmente pelas nossas empresas, mas traz também uma realidade do mundo, com painelistas e keynote speakers internacionais. Então, era esse o meu recado. Obrigado. O CEBIC vai estar lá, dia 27. Tem um painel lá com você. Muito bom, muito bom. Bom, Rússio, obrigado aí pela exposição bastante clara, muito interessante, tocando temas muito importantes. E essa questão da falta de conhecimento, especialmente nas prefeituras. Existe um desconhecimento grande do pessoal técnico nas prefeituras com relação às próprias leis. O pessoal tem dificuldade até na hora de elaborar o termo de referência. E se você começa com um termo de referência mal feito, tudo vai mal feito. Então, não adianta colocar exigência de certificação, tudo no final, se o projeto não foi bem desenvolvido. Então, acho que foi tocado muito bem isso. Outro aspecto que eu chamo a atenção é a questão das emendas parlamentares, né, que, em geral, são aplicadas às prefeituras, né, uma melhor preparação dos assessores parlamentares com relação a esse conhecimento de projeto. Eu acho que nós vivemos aqui no Brasil uma crise muito forte de conhecimento. A gente teve períodos aí muito fortes, a crise de corrupção,
crise de governo. Não, nós estamos vivendo uma crise de conhecimento muito grande. E essa questão do famigerado pregão, ele tem contaminado as empresas privadas também. Tem muita empresa privada que está adotando a questão dos pregões, jogar com menor preço para contratar projetos e obras. Isso é realmente inconcebível pela boa qualidade da engenharia. E para concluir essa parte da intervenção, como foi falado aqui no BIM, né, Meriana, eu não podia deixar de citar que o Instituto de Engenharia aqui tem um trabalho muito forte na questão do BIM, tendo cursos de BIM, tendo um pessoal muito bem preparado nessa utilização do BIM. Então, dando continuidade aí ao nosso programa, eu passo a palavra ao Mário Rodrigues, companheiro de longa data, companheiro de Dersa, Valec, a NTT, aí com uma experiência bastante forte na área de concessões. Então, conta aí da sua experiência para a gente destravar essas obras, porque o Brasil precisa de obra pronta e não obra parada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui a possibilidade de estar explanando um tema tão importante que a gente tem. Quero cumprimentar o nosso mediador, o Jean, onde, através dele, cumprimento todos aqui presentes, aos parceiros aqui da mesa, e vamos aqui colocar alguns tópicos para que a gente possa daí debater. Tem que botar uma apresentação primeiro. Bom, pessoal, eu vou primeiro passar uma apresentação rápida e depois a gente entra a fundo nos detalhes e nas questões aí, nas perguntas que os senhores foram feitas. Bom, eu vou repetir muito, basicamente, o que meus dois companheiros aqui falaram, abrangeram grande parte aí dos problemas que a gente tem hoje. Bom, pelo relatório do TCU 2024, mais de 11.900 obras paralisadas, esse é o relatório oficial do TCU, em 2024. Sendo que isso, 52% significa mais da metade das contratações do governo federal. Nós temos, no segmento de transportes, 10 bilhões de obras paralisadas. O que a gente coloca, que o peso maior está na saúde e na educação, e depois toda a parte de infraestrutura, como coloquei, mais de 10 bilhões. São mais de 220 obras paralisadas em infraestrutura. O que a gente coloca um pouco como causa são os projetos básicos incompletos e mal elaborados. Isso é condição que grande parte de paralisação das obras significa a má elaboração de um projeto, o seu dimensionamento. Aumento da matriz de risco, ausência da matriz de risco e estudos preliminares, também é uma causa. Subestimação de preços, custos e prazos. Contratações por menor preço de serviços de engenharia. Falta de capacitação técnica dos órgãos executores. Isso são alguns fatores, né? Uma paralisação de obra, ela vem por N motivos, tá? O que a gente já colocou aqui é um mau projeto, que eu acho que é o carro-chefe aí que carrega o dimensionamento do projeto, vai chegar na realidade, na obra, você tem aí quantidades totalmente diferentes, prazos de execuções diferentes, e o custo, o valor. É inadmissível, na minha opinião, e isso é uma das consequências de contratação por menor preço, são os descontos incabíveis aí de licitações de mais de 40% a 50% de desconto.
Isso, com certeza, vai comprometer a execução do serviço. Veja bem, tem o ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Né? O problema é na base. Então, eu considero que a boa execução de um projeto já é um grande passo para que a gente tenha sucesso mais na sua execução. Deixa eu abrir aqui. Custo invisível de paralisação de obra. Desperdício financeiro e social, ausência de aumento de aditivos e litígios, desconfiança institucional, perda de credibilidade da gestão pública. Hoje, com a nova lei, o desafio da cultura, nós também temos um problema aqui cultural, tá? É a gente ter um planejamento e uma execução responsável. Estudos com maior capacidade técnica apresentam menores índices de paralisação. Estados com maior capacidade. Então, quanto mais for qualificado o órgão, o executor, menor é o risco de paralisação. Governança, estrutura administrativa são determinantes para o sucesso das obras. Nós temos administração pública, planejar e manter continuidade, órgãos de controle, importantíssimo, ação preventiva. Ação preventiva. Só um minuto. Ação preventiva, órgãos de controle, ação preventiva e de forma colaborativa. Setor privado, entregar técnica, integridade e inovação. Tudo isso são consequências aí que a gente já está colocando como ações para a gente estar minimizando todo esse problema. Conclusão. Cada obra parada é um direito interrompido. Combater a paralisação é dever moral e institucional. Planejamento técnico, governança e continuidade são pilares de uma nova cultura pública. Veja bem, pessoal, a gente tem aí várias questões que estão ligadas aí à paralisação das obras. Na minha opinião, o mais principal é o início dele, que é o projeto. Segunda coisa são as questões orçamentárias. Infelizmente, aí, como já se colocou aqui, você contrata uma obra por emendas, depois você não tem a continuidade desse recurso. Hoje, a necessidade, a demanda de infraestrutura é totalmente insuficiente os recursos disponíveis. Então, nós temos também que pensar em instrumentos, que é buscar iniciativa privada, fazer parcerias, concessões, para que o nível de investimento seja uma coisa que a gente consiga, porque é muito grande. A falta da estrutura e infraestrutura vem de anos, não é desse governo do passado, é uma coisa de anos, que ele vem se alavancando, e a necessidade do país para desenvolver projetos sustentáveis, para melhorar o escoamento, para baixar custo, para envolver diretamente no crescimento do nosso PIB, significa que a gente tem que se investir em infraestrutura. Tá? Uma das colocações também, que eu já coloquei aqui, às vezes, com pregão ou outra modalidade, empresas não qualificadas são vencedoras, com preço irrisório, e, consequência, isso, o que vai acontecer? Vai parar a obra. Ela não tem condição de tocar. E você tem a questão, mais uma vez, de projetos, que você tem quantidades erradas, que isso vai gerar aditivo,
isso vai paralisar uma obra. Aí vem as questões judiciais. Como é que eu retomo essa obra? A retomada de obra, a primeira coisa que tem que ser feita é a adequação do projeto. Depois, deu para adequar. É possível um reequilíbrio para continuar esse mesmo contrato? Ou vamos ter que partir do zero e iniciar nova contratação? Tudo isso gera prejuízo. Você veja bem, em grande parte das obras paradas, tudo que foi investido, que é dinheiro da população através de impostos, tudo que foi investido, grande parte se perde. Então, uma paralisação da obra é um prejuízo, não só financeiro, é um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para o desenvolvimento do país. Então, veja bem, eu acho que nós temos que unir os esforços. Eu acho também que estamos já melhorando esse nível de contratação. Eu vou dar o exemplo aqui, o DENIT. O DENIT hoje, todas as licitações de engenharia construtiva estão saindo por técnico e preço. Então, nós temos que insistir e unir esforços. Agora, tem muitos órgãos, inclusive federais, estaduais, municipais, que insistem na contratação de uma forma, vendo a engenharia como uma licitação comum. E isso não é mais admissível. Nós temos que ter qualidade, nós temos que ter eficiência. Outra coisa, nós temos que ter profissionais cada vez mais preparados, porque hoje o apagão da mão de obra e a necessidade de aprimoramento, de investir no nosso profissional, tanto os órgãos executores como as empresas, é fundamental. Isso já foi discutido aqui, é um dos fatos que já é um gargalo, e vai ser um gargalo muito maior, porque a engenharia ela vem perdendo aos anos. Tem cursos de engenharia que caíram violentamente à procura, tem faculdades fechando. E como é que nós vamos ter isso? Anteontem, aqui, eu conversando com uma empresa, ela ganhou 3 grandes contratos na área ferroviária e não consegue mão de obra. Não tem. Então, isso é um outro fator que, com certeza, pesa na execução da obra. Eu acho que, repito, unir nossos esforços, lutar cada vez mais, discutir com os órgãos reguladores, que é importantíssima a participação do TCU, do TCE, de uma forma preventiva e colaborativa, não uma forma de simplesmente se penalizar. Nós temos que ter fases. Um projeto tem que ter fase de aprovação, tem que ter agilidade, tem que ter eficiência, porque, senão, nós vamos, daqui N anos, estar aqui sentados discutindo a mesma coisa de obras paradas. Tá? Então, eu quero agradecer a todos. A Anetrans vem atuando muito forte, visando melhorar o desenvolvimento do nosso país, está atuando em várias frentes jurídicas, técnicas, discutindo. As nossas empresas estão se qualificando. Outra coisa que eu coloquei aqui, hoje, governança é importantíssimo. Tá? Então, são N os fatores, eu acho que a gente vai ficar aqui discutindo muito tempo, mas os fatores você vê que todos nós aqui fomos e colocamos na mesma linha. Queria agradecer a todos e dizer que a Anetrans está à disposição aqui e estamos abertos aqui ao debate. Muito obrigado, Jean, muito obrigado. Bom, Mário, você colocou aí temas bastante importantes, complementando aí o nosso debate, que é a questão da mão de obra, da capacitação da mão de obra. Você falou uma frase que eu vou usar, você vai me permitir usar daqui para frente, mas é sua e eu gostei demais. Obra parada, direito do cidadão interrompido. Realmente gostei muito dessa colocação, porque a obra parada, muitas vezes se coloca, não, aquilo lá deu prejuízo. Não, o principal da obra parada
é o direito do cidadão interrompido de poder usufruir daquela obra. Então, achei muito boa essa questão. Nós vamos agora abrir para perguntas. Eu, inclusive, peço para quem for perguntar, diga o seu nome, a entidade a que representa, e aí eu peço que me controlem o tempo aqui do debate para ver quantas perguntas que a gente possa estar trazendo pela plateia. Eu queria quebrar o protocolo aqui, primeiro, depois da pergunta dele. Posso quebrar o protocolo? Pode, claro. Democracia. Queria chamar o Zé Alberto, presidente da Brasinfra, aqui, porque é um companheiro que está há muito tempo nessa luta conosco, e eu gostaria de ouvi-lo também. Pode ser, Zé Alberto? Me permite? Claro que sim, está convidado, Luiz Alberto. Zé Alberto, presidente da Brasinfra, só falta ele contrariar o que a gente falou aqui, né, gente? Viu, Zé Alberto, ainda dentro da quebra do protocolo, então, faça o uso da palavra e nós seguimos nas perguntas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, agora é um convite irrecusável. Na verdade, são só 40 anos acompanhando todos esses conceitos que foram colocados aqui. E veja lá meu guru, o Bernasconi, e falando para o Bernasconi, realmente, eu só gostaria de acrescentar uma coisa. Eu concordo plenamente com o que colocou o Carlos Eduardo, o Russell e o Mário. O que eu vejo e me preocupa e nos alimenta para continuar brigando para resolver esses problemas, é de que aquilo que já foi bem feito, hoje se tenta fazer de modo diferente. Eu vou pegar aqui o PAC 2 como exemplo. O PAC 2 pode não ter sido excelente para todos os modais, para todas as aplicações, mas para o setor rodoviário foi maravilhoso. Só que ele tinha 3 coisas que as mesmas pessoas que coordenaram o PAC 1 e PAC 2 hoje estão com esse novo PAC, eles não estão considerando que existia um edital padrão naquela ocasião para se fazer as concorrências do PAC. Segundo ponto, o orçamento era impositivo. Não existia emenda de parlamentar. Então, não pode dar certo e só pode ser aplicado para resolver como foi resolvido no início do governo que aí está, que foi colocado 80 bilhões para obras inacabadas dentro da rubrica do PAC. Foi resolvido, mas, às vezes, essas obras que estavam inacabadas, e o Russo colocou muito bem, todos vocês, os projetos já não eram mais condizentes pelas necessidades. E, para não me estender, eu acho que hoje, e isto na Casa da Engenharia, nós não podemos esquecer. O que nós estamos fazendo hoje, uma demanda maravilhosa do setor empreendedor privado e, como coloquei ontem aqui, essa questão de obras públicas, nós não podemos nos iludir. O meu estado tem, em 10 anos, um investimento de concessões de 31 bilhões de reais. Paraná. Ontem discutimos aqui o apagão da mão de obra, tem o apagão da qualidade, o apagão da engenharia, tá certo? Então, o que nós vemos hoje, realmente, é de que, nesse intuito de se fazer o necessário, lá, final de 10 anos, nós, na verdade, estaremos com visão de retrovisor de 20 anos de atraso.
Porque o que nós estamos fazendo hoje é correção do passado. Então, eu quero agradecer aí, Carlos, se você me deu aí o gancho, mas, como eu coloquei ontem, esta casa aqui, o Instituto de Engenharia, que a gente é parceiro há muitos anos, né, e é tão importante a gente ver todo mundo se doando com esse propósito de uma coisa que eu aprendi quando eu, na primeira entidade no meu estado, que eu entrei, que foi a Associação de Empreiteiros, isso em 82, no meu discurso eu coloquei: plano de governo continua sendo o papel se nós, ferramentas de execução, elaboração de projetos e planejamento e gestão, se nós não estivermos dentro e discutindo, como hoje a 14.133 criou esses conceitos e, infelizmente, estão sendo demolidos nas regulamentações. Muito bom. Bom dia a todos. Meu nome é Christian, eu represento a empresa CAA Company, afiliada do Sinaenco. Aproveitando essa banca tão qualificada e essa ideia de união de esforços em benefício da nossa engenharia, eu quero fazer talvez mais uma reflexão do que uma pergunta efetiva, quer dizer, em função desses 2 anos de implementação da nova lei, da 14.133, se faz sentido, né, a busca por melhorias também da lei das estatais, na 13.303, que destoa, né, sob alguns aspectos da nova lei, mesmo ainda com essas dificuldades que a gente tem na implementação, mas que eu acho que são também naturais diante de mudanças tão expressivas, né? Então, a pergunta ou a reflexão vai nesse sentido das ações que a gente possa tomar no sentido de melhorias que a nova lei trouxe e que pudesse também ser refletida na lei das estatais. Bom dia, Christian. Obrigado pela provocação, porque permite divulgar esse esforço que o Sinaenco fez, contratando o escritório de advocacia do Justen, né, o Marçal Justen Neto e companhia, mas, obviamente, com uma marca muito forte, para uma opinião legal nesse sentido. Né? Como é que pode, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo do DENIT e da Infra, né? Um do lado do outro em Brasília, só que um estatal licita pelo menor preço, né? Ou pregão não, mas ele licita pelo menor preço serviços de STEMP, né? E o DENIT obrigatoriamente tem que licitar por técnica e preço, assim o faz. Levamos isso para a Infra e já levamos para outras estatais, né? Mostrando que o conceito usado pelos advogados, né, que foge um pouco do nosso dia a dia, mas eles embasam muito bem, é o da analogia. Né? Então, eles subsidiaram, embasaram essa opinião legal que a gente tem levado para várias empresas. Agora, numa ação mais conjunta, né, certamente, sempre conjunta, mas a gente precisa consolidar, né, a 14.133. Na minha cabeça, a gente teria uma consolidação através de todos esses acordos, TCU, essas regulamentações, algumas em aberto ainda, para depois levar todos essas definições, né, essas diretrizes consolidadas para atuar nas leis estatais. Acho que está cru fazer isso agora, porque vai gerar mais dúvida ainda, mas acho que tem que ser um objetivo conjunto de todo mundo que milita na engenharia. Bom, aproveitando a oportunidade se permite, só complementando, tem também um fator que a gente tem que levar em consideração, né, Rússio? Eu chamaria de fator político, que é uma certa independência que essas estatais, né, lideradas aí por Petrobras e outras, pretendem sempre na sua regulamentação. Né? Então, eu acho que tem, sim, que aguardar um pouco a sedimentação do entendimento correto da 14.133, mas esse movimento que vocês já estão fazendo, eu acho que a gente poderia, de uma maneira colegiada, já começar a preparar terreno, porque, além da decisão técnica de fazer a coisa por similaridade,
e nem digo que a lei das estatais tem tanta similaridade assim com a então vigente 8666, ela vai depender de um movimento político também, né, sobretudo no parlamento. Então, acho que a gente já pode começar a dar voz para esse tipo de preocupação, porque vai acabar destoando, né? Quer queiramos ou não, a 14133 avançou positivamente em vários pontos, né? Um deles foi citado aqui, a obrigatoriedade da matriz de risco, infelizmente só para obras de grande vulto, por enquanto. A gente tem corrido o Brasil dizendo que qualquer obra pública deveria ter uma matriz de risco. Ah, mas a obra é simplinha, é uma escola, então a matriz de risco vai ser simples. Vai ser complexa se a obra for complexa. Só que isso elimina um grau de litigiosidade, né, e de dificuldade até na busca de equilíbrio financeiro, econômico-financeiro posteriormente. Então, assim, eu acho que a 14133 avançou e a gente já podia ir empurrando esse movimento pró-nova lei das estatais. Eu acho que é muito bem observada essa questão, e quando tem o envolvimento político, e não tem como não tê-lo, é muito importante conseguir uma união das entidades, para que se consiga ter um pensamento mais homogêneo naquilo que é levado para os nossos parlamentares. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para os quatro. Já estamos em 4 aqui na mesa, vamos aproveitar a oportunidade. Sobrou, está vendo? Aqui sobrou trabalho, é o que não falta. O que eu coloco é o seguinte: dentro de todo esse cenário que nós conversamos, discutindo, tocando aí pontos muito importantes desse direito do cidadão, que é ter a obra pronta, como o Instituto de Engenharia pode auxiliar para que a gente consiga minimizar esse efeito de tanta obra paralisada que nós temos no Brasil? Bom, eu acho que o Instituto já está ajudando, né? Primeiro, a Semana de Engenharia e todos esses temas que a gente está assistindo e vai assistir até sexta-feira, já é uma grande contribuição, e a segunda edição. A gente percebe claramente também, viu, Pedro, que quando a gente quer fazer algum evento reunindo entidades, mas não dá o efeito externo de preocupação corporativa, interesse corporativo, essa é a melhor casa para a gente trabalhar. E a gente tem trazido esse tipo de discussão aqui, em várias situações. No caso das obras paralisadas, eu acho que a gente está aqui, o nosso amigo organizador aqui do evento da CNO, a gente tentou o Tribunal de Contas para esse painel e a gente não conseguiu. Eu acho que um dos papéis que poderia adiantar bem seria realmente agora fazer um foco, trazendo o Tribunal de Contas do Estado e do município, e, se possível, da União eu até me comprometo a trazer para esse debate que a gente está assistindo aqui agora, o Instituto de Engenharia, como uma casa isenta, preocupada com a evolução da engenharia, estaria aprimorando, dando mais um passo para que a gente tratasse com seriedade e profundidade desse tema de obras paralisadas. Complementando no gancho, né, eu vejo que recentemente o Sinaenco voltou a ter uma ação um pouco maior junto à CEBIC, e os esforços da CEBIC na reforma tributária são amplos e chegam exatamente na fonte do problema. E essa ação conjunta nas questões da engenharia, a gente tem que estrategicamente achar quem é o dono, né? Assim, essa reunião que eu mencionei no Ministério de Gestão e Inovação com o secretário Roberto Pojo, a gente descobriu que era ali, né? É ali que a gente tem que atuar para compras.gov e tem que fazer esse follow-up. Eu acho que o Instituto de Engenharia ele tem uma penetração muito grande, né? Uma credibilidade muito grande, né? E realmente a ação, né? Seja no Estado de São Paulo, com os dirigentes, o Tribunal de Contas do Estado, ou seja em Brasília, que tem facilidade de trazer, né? Já tivemos ex-presidentes e presidentes e ministros aqui na casa,
possa trazer essas pessoas para a gente continuar essa conversa com eles, né? Foi o caso do Eduardo, né, que mencionou, desculpa agora, que assim como o Roberto Poggio falou, eu não sabia que o Compras Gov era assim, alguma entidade política falou, puxa, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Acho que o Instituto de Engenharia tem uma facilidade muito grande de trazer eles aqui de uma forma transparente para transmitir para eles, olha, isso está acontecendo na engenharia. Né? A gente precisa da ajuda. Né? Na hora que você tem um Alckmin, na hora que você tem um Temer participando, os caminhos se abrem nesse sentido. Bom, Jean, eu acho o seguinte, eu concordo plenamente que eu acho que o Instituto de Engenharia já está ajudando. Mais uma vez, parabenizo pelo evento, debates de alto nível, painéis assim, que estão sendo colocados aqui, que tem tudo a ver com o desenvolvimento do nosso país, de uma melhoria na qualidade, nas contratações, na eficiência. Eu acho que o Instituto de Engenharia, pelo peso, pela tradição, junto com Sinaenco, entidades, mais uma vez eu falo, nos unirmos e irmos debater com todos os representantes, vamos dizer assim, do governo, do Tribunal de Contas. Acho excelente. Tribunal de Contas é uma coisa muito importante que a gente traga ele para o debate. Como eu coloquei aqui, eu acho que o tribunal tem que trabalhar com uma visão de colaboração e preventiva. Eu acredito, e estou vendo, mais uma vez, eu já coloquei aqui também, que a gente já está avançando, mas temos muito caminho pela frente. Então, Jean, acho que o Instituto de Engenharia, encabeçando com todos nós, para a gente estar levando aos governadores, aos secretários, tanto na esfera municipal, estadual e federal, que a gente comece a discutir e comece a preparar alterações, né? Mais uma vez, forma de contratação é condição sine qua non para a gente ter aí um início de um empreendimento com sucesso. Se você não tem uma boa contratação, e também a boa contratação do executor, né? Porque às vezes tem empresas que, infelizmente, os editais não fazem exigências como a gente diz, adequadas para você ter uma contratação, não só pelo preço, pelo desconto, que é importante também, mas que a gente tenha instrumentos para avaliar a capacidade técnica das empresas para execução. Então, eu acho que, mais uma vez, Jean, o Instituto de Engenharia tem peso nacional. É importante os esforços que a gente tenha essa união com as entidades e que a gente vá trabalhar N fatores. Trabalhar questão orçamentária, questão técnica, questão de tribunal, questão de governança. São N os fatores que hoje a gente tem como consequência uma paralisação de obra. Então, eu queria agradecer aí mais uma vez e colocar para você que o Instituto tem muito peso. E é de grande você ter o Instituto brigando junto com a gente aí para a melhoria do desenvolvimento do nosso país. Eu iniciaria a Semana Nacional da Engenharia. O que está sendo feito aqui no Instituto de Engenharia realmente já é uma demonstração, e aí eu ouso afirmar e provocar. Só o Instituto de Engenharia, ou melhor, o foco da engenharia, sempre em primeiro lugar, para nós resolvermos tudo aquilo que foi levantado aqui. Ontem eu coloquei, aqui no apagão da mão de obra, eu coloquei essa questão que se você não olhar como engenharia, e oportunamente, ontem também foi colocado, e reforço, de que nós temos que... Assuntos são demais, o leque é muito grande. Nós temos que
com toda a sapiência de todo mundo, com essa visão de engenharia, tá certo? É nós elencarmos alguns pontos para nós priorizarmos e a coordenação, a gestão desse processo. Esta casa e outras casas também de engenharia, essa está com 119 anos e esse ano do Estado do Paraná está fazendo 100 anos. Acho que é o segundo instituto de engenharia. Então, 109 e lá é 100 anos. Então, eu só gostaria de reforçar. Aqui tem que ser colocado, ontem conversando com o Regis, eu acho que é a continuidade. Ninguém tem nome para fazer isso, todos somos soldados por uma causa, para acabar realmente dessa discussão que estamos aí há mais de 40 anos. Essa discussão da 1433, nós fizemos lá na 8666, quando acabou a capacidade operacional das empresas. Nós começamos a brigar lá. Então, eu vejo realmente aqui, e quero novamente cumprimentar os painéis que aqui foram colocados, todos eles com essa abrangência para conseguirmos essa resultante, que sem a resultante os vetores vão caminhar em paralelo. Muito bom. Lembrando que nós vamos apresentar dentro desse painel que nós estamos tendo aqui as recomendações dos principais pontos que nós discutimos aqui, para que, claro, tenha continuidade tudo isso que foi levantado por nós. Tem mais pergunta? Roberto Berques, do Instituto de Engenharia. Eu gostei demais das palestras todas aí, e eu queria fazer uma provocação. O que eu sinto é que tem várias obras aí que foi demonstrado aí, que estão paradas e tudo mais. Eu queria saber o seguinte: nós estamos com uma deficiência muito grande de mão de obra. E o que eu sinto é que, por exemplo, na minha área, inclusive no próximo painel, que nós vamos falar de eletromobilidade, as tendências, tudo, a gente tem sentido que os fabricantes estão preocupados não só de fabricar o produto deles, mas também de treinar a equipe, de dar um apoio à pessoa, à empresa que compra o seu veículo. Tá? Então, é uma coisa mais ampla. Então, eu queria saber de vocês o que as entidades... Porque não adianta também falar, bom, vamos retomar todas as obras. Nós não temos condição de retomar todas as obras, senão não temos mão de obra. Quer dizer, vamos ter que importar, então, da Índia, da Coreia, de onde que nós vamos importar? Porque não tem gente para fazer isso. O que eu queria fazer uma provocação para vocês é o seguinte: o que as entidades de classe que vocês representam aqui estão fazendo para que a gente habilite a mão de obra para realmente a gente retomar esse desenvolvimento que vocês estão falando aqui? Entendeu? Porque hoje, se a gente pensar que todas as faculdades estão com menos estudantes de engenharia, caso de 30%, a Poli também está com muito menos, o que vai ser feito? Não é interessante se unir, as entidades se unirem para realmente haver um treinamento de mão de obra para poder atender essas N obras que eventualmente vão ser retomadas? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu acho que todas as nossas entidades já vêm trabalhando nesse problemão que a gente podia até pensar antigamente, é um bom problema faltar mão de obra porque tem excesso de obra, mas não é bem isso que está acontecendo. Então, no caso da CEBIC, por exemplo, a gente tem todo um tratamento com o Senai Nacional. Veja bem, treinamento de mão de obra, eu acho que não dá para ter um projeto nacional de aplicação. A aplicabilidade dela é regional, local e preferencialmente em canteiro. Então, acho que as entidades de cada estado, né, lideradas aí pelas entidades nacionais, já vêm provocando isso há um bom tempo, que é despender recursos e tempo na preparação e na formação de mão de obra. E, mais que isso, as diversas campanhas, entre elas aqui do Instituto de Engenharia, de valorização da engenharia, que teve realmente um afastamento muito grande
dessa pretensão. A gente vê os jovens, quando você fala, vão trabalhar na empresa ou em obra de engenharia, prefere 1000 vezes, né, a inteligência artificial, a questão da internet e tal, que é perfeitamente válida, está aí, vamos ter que saber conviver com isso, mas ainda tem aquela visão da engenharia atrasada de pisar no barro, e a gente tem muita coisa de inovação vigente já na engenharia, e é uma obrigação nossa difundir isso cada vez mais. O Sinaenco está fazendo um evento de uma semana sobre BIM, a era BIM na engenharia, e nas empresas de consultoria, exatamente trazendo esse tipo de realidade já presente na engenharia brasileira, para afastar essa coisa, né, do carregar tijolo, etc. Então, acho que são várias as iniciativas. Não existe bala de prata nessa questão da escassez da mão de obra. É um conjunto de ações, tranquilamente, dá para falar isso, que é um conjunto de ações que tem que ser feito. E eu vejo as diversas entidades já trabalhando, há um bom tempo, inclusive, para melhorar essa situação. Se eu puder... Quer falar? Não. No caso, bom, recentemente o Confea soltou essa pesquisa, né, sobre as faculdades de engenharia e os engenheiros, né, da totalidade de alunos que entram para as faculdades de engenharia no Brasil, apenas 35% graduam. E apenas 15% do total se registram no sistema Confea-CREA. Ou seja, de uma está sobrando vaga nas faculdades de engenharia no Brasil. Dos que entram, apenas 15% ingressam na profissão, ou seja, tem registro e recolhe RT. Aqueles que se formam, ou seja, os 20%, são sugados por outras áreas, né? É claro que nós temos um momento de desvalorização muito grande nos últimos 10 anos, né? Não ajuda quando o engenheiro é Uber, né? Então, as crianças não querem entrar para a faculdade de engenharia. O Sinaenco Pernambuco fez uma atividade, a gente tem um GT chamado Universidades, que começou no Sinaenco com a ideia de como estimular o jovem a entrar para a engenharia. Vamos para dentro da faculdade de engenharia, falar sobre engenharia, para mostrar a beleza que é. Então, começou assim, e falamos com muita gente. Eu não quero me alongar, mas é importante falar sobre isso, porque conversamos com professores, o coordenador do grupo, nosso colega Rosmar, do Rio Grande do Sul. Ele trouxe vários professores da universidade, de outras entidades, CEBIC participou, porque tem um grupo de valorização de engenharia também. E ele chegou à conclusão que a URGS, a universidade dele, não estava fazendo um trabalho adequado. Ele queria revolucionar, ele queria mudar as coisas, melhorar a coisa, para atrair o jovem, Mário. E ele saiu da universidade e foi no ensino médio, entender por que o engenheiro, por que aquele aluno estava chegando tão cru, né, para ele na engenharia elétrica, ele é professor de engenharia elétrica. E aí ele foi no ensino médio, entendeu por que ele estava chegando tão cru, e falou, eu tenho que entender o que está acontecendo no ensino básico. Então, esse professor, e eu repito isso porque eu acho que ele acertou, ele está dizendo o seguinte, infelizmente, mais uma vez, temos muitos professores maravilhosos no Brasil, mas nós temos um problema de salário no ensino básico. Quem é o professor do ensino básico? Né? E quando a gente fala, não estou falando do meu filho que estuda em escola particular, ou todos os filhos que estão aqui que estudam em excelentes escolas particulares. Estamos falando do grosso do Brasil. Vamos falar sobre o ensino público. Quem é que está dando aula no ensino básico, no ensino público? São os piores professores, porque o salário é horrível. E esse professor, o professor Alberto da URGS, ele falou assim, as crianças não têm o raciocínio matemático lógico. Isso começa no ensino básico. Então, a criança começa sem querer saber de engenharia. E esse professor, muitas vezes, não gosta de exatas também. Então, chega no ensino médio prejudicado e a última coisa que ele quer fazer é entrar para a engenharia. Então, o problema é muito maior. É um problema de ensino fundamental no Brasil. Como é que a gente corrige isso? E aí, esse ano, alguns meses atrás, o Confea conseguiu, né, um feito, que foi não deixar ser 100% o EAD, o ensino da engenharia. Né? Pode ser 90%. Né? Então, a gente tem um problema estrutural aqui, né, para atrair esse jovem, né, para dentro da engenharia. Né? E eu quero que ele venha para a engenharia consultiva, ao invés da engenharia construtiva. Né? Ou seja, tem uma briga daqueles 15%, né? Tudo bem que a gente tem um consumo, uma demanda, acho que maior nas empresas de arquitetura e engenharia construtiva.
Então, o Sinaenco está agindo nesse lado. A gente está buscando uma ação, e o Sinaenco de Pernambuco fez um evento absolutamente fantástico, que ele trouxe 40 alunos, aí sim, de escolas particulares, porque foi o que conseguiu naquele momento, e fez uma dinâmica em 5 temas, que era saneamento básico, moradia, encostas, mobilidade urbana, e mais um que me foge agora. E cada empresa lá do Sinaenco de Pernambuco tinha um mediador, estimulando o debate e falando sobre os problemas da cidade. Para vocês terem uma ideia, num desses módulos, as crianças desenvolveram o nome do projeto, que era Encostas. Recife, uma cidade que tem muitas encostas, muita gente, muitas favelas morando em encostas, não é, Juliano? E as crianças desenvolveram como título daquele trabalho de Encostas, Não Morra no Morro. Né? E assim, será que a gente consegue que algumas dessas crianças ingressem na arquitetura e engenharia? Tomara que sim, eu acho que sim. Mas é um modelo que o Sinaenco vai botar para frente na medida do nosso possível. E quem sabe a gente pode levar isso para várias outras entidades, várias outras cidades, vários outros estados. Então temos que ter ações pontuais, além da continuidade do esforço para melhorar o ensino básico e o médio no país. Desculpa me alongar aí. Muito bom, gente. Eu acho que tratamos aqui temas fundamentais, até essa explanação muito boa sobre a questão estrutural da formação do engenheiro, do porquê da participação de mais engenheiros, por que tem diminuído tudo isso. Claro que muita coisa que foi dito aqui são coisas que interferem nisso. Tudo isso é interligado, nada é isolado. O fato do desprestígio da boa engenharia, de novo eu insisto, com o famigerado pregão, que veio para criar problema para a engenharia, veio para gerar judicialização. E nós ainda não conseguimos convencer as autoridades de que isso tem que ser modificado. Não pode ter projeto de engenharia, obra de engenharia ser contratado como se contrata caneta esferográfica, como se contrata papel sulfite, que esse sim é o papel do pregão eletrônico, e ele nasceu para isso. O pregão nasceu para isso. Foi desvirtuado para o campo da engenharia, e hoje é uma das coisas que nós temos que tirar, porque é um dos elementos que nessa rede integrada também desanima o bom engenheiro. Acho que tem uma última pergunta aí para a gente poder não atrasar o próximo painel. Regis, aqui da Semana Nacional da Engenharia, da Convisão CNC. Em primeiro lugar, eu gostaria aí de deixar registrado que vamos entrar nessa tarefa aqui. Vou conversar com a nossa vice-presidente aqui, a Miriana, e o presidente Jardim aí, para a gente tentar organizar esse debate aí, trazendo efetivamente os tribunais de contas, que nós tentamos aí para essa semana, mas não foi possível aí a mobilização nesse período. Só antes de eu fazer a minha colocação, o Russell falou aí da questão de Uber, né? Para ver a que ponto nós chegamos. Aí, alguns meses aí, eu entrei num Uber e o cidadão falava bem e tal, começou a conversar comigo. Ele tinha sido subprefeito aqui de São Paulo e estava engenheiro e estava fazendo trabalho de Uber aí recentemente. Então, para a gente ver a dimensão, às vezes, dos nossos problemas aí. E eu gostaria de fazer uma colocação para a mesa como um todo, assim, numa certa visão. O tema que está permeando aí os vários debates, ontem nós tivemos o específico sobre o apagão de mão de obra, mas em todos os debates nesta Semana Nacional da Engenharia permeia essa questão efetiva do apagão, né, de mão de obra. E, para mim, está claro aí pelos números, a gente vê, é uma longa luta aí que vocês já falam da legislação anterior e de tudo. O que me parece, essa que é a provocação para vocês, é que há também uma desestruturação da organização do governo, que ela não tem a presença de engenheiros, de pessoas capacitadas na área de engenharia, para poder ter o entendimento desses problemas todos, já que um ministro aí levou, né, do TCU levou um tempão ali para descobrir, porque ele está mal assessorado, e ele não tem lá uma capacitação. Então, eu gostaria de perguntar à mesa se essa visão aí, está faltando corpo técnico adequado de engenharia dentro
dos órgãos do governo para que a gente tenha esse entendimento da questão. E, em se constatando isso, né, a gente ter uma visão institucional de que nós precisamos pregar esse tipo de ação, ou seja, esse tipo de consciência que o governo precisa se estruturar com gente capacitada na engenharia. Olha, Regis, eu diria que o que eu sinto, em primeiro lugar, na questão da administração pública, é um envelhecimento dos técnicos e engenheiros, sem reposição, com uma equipe mais jovem, mais moderna, que pudesse estar entrando. Então, veio uma falta de engenheiros e o envelhecimento de uma geração que se prestou muito bem e tal, mas hoje já não está dando conta de muita coisa. E o segundo é um desvirtuamento de algumas funções, e aí eu me refiro agora especificamente a agências reguladoras. A agência reguladora tem um papel fundamental na área que ela está determinada a regular, né? Seja ela transporte, seja ela área da saúde, etc. E o que a gente assiste, além do esvaziamento financeiro dessas agências atualmente, com restrição de orçamento, elas levantam muito dinheiro, vai para um caixa único de governo e volta uma merreca para essas agências. Está toda uma luta agora no Congresso a gente está fazendo para poder melhorar isso. Mas nenhuma preocupação de ter técnicos especializados dentro das agências reguladoras. Tribunais de contas, também sinto que falta engenheiro. Há uns anos atrás, a primeira grande reunião que eu tive no Tribunal de Contas da União, eu estava conversando com um médico veterinário sobre obras de engenharia. Depois que eu descobri que ele era veterinário, ele não era engenheiro. Isso melhorou, graças a Deus, no Tribunal de Contas da União. Mas você tem razão, eu acho que a gente tem também que ter uma preocupação do outro lado, né, de quem está regulando, assessoria parlamentar. Você tem frente parlamentar da habitação, o que não falta hoje é frente parlamentar, né? Frente parlamentar da mobilidade urbana, frente parlamentar da etc, etc. Assessoria. Tem engenheiro assessorando essa turma? Então é uma boa preocupação que você levantou. Depois eu vou passar a palavra para... Eu vou falar como presidente da Brasinfra, que é a entidade mais jovem. Né? Só está com 10 anos, e até por que foi criada essa entidade. Porque ela tem, das 13 entidades que participam, 9 são sindicatos. E esses sindicatos representam, na área de infraestrutura, 97% do Brasil. Quer dizer, então, como nós somos sindicatos, estamos nas nossas federações e chegamos na Confederação Nacional da Indústria, evidentemente que todos nós estamos hoje criando planos, trabalhos, programas para essa qualificação de mão de obra. Vou citar um exemplo que nasceu agora no ano de 2025. O CICEPOT Minas Gerais criou a escola para a construção pesada, que, aliás, todo mundo agora está correndo atrás para fazer a mesma coisa, a nível de outros estados. Então, nós estamos nos preocupando, e uma motivação por que nós fizemos essa resultante desses sindicatos da infraestrutura. Muito boa iniciativa. Depois eu vou passar a palavra para vocês, mas eu não podia deixar de fazer um comentário sobre a sua pergunta, que eu acho que é essencial. Eu acho que o governo, os governos em geral, acabou perdendo um pouquinho do conceito de Estado com as concessões. Concessão é bom, é importante, oxigena, traz recurso, traz melhoria de gestão, porém,
o Estado está perdendo a sua função principal, que é a função de planejamento. Quem tem que planejar a infraestrutura é o Estado, não é o privado. Não é o privado que escolhe onde deve ser construída um eixo de metrô, onde deve ser construída uma usina, onde deve ser construído um sistema de saneamento. Quem tem que ter capacidade de planejamento é o Estado. Como, com as concessões, tem se valido da situação de Estado mínimo, o Estado está cada vez menos capacitado. Eu concordo com o que o Eduardo colocou, de muita continuidade, mas pior do que isso. Não está tendo nem continuidade, porque os mais antigos estão saindo, você não tem hoje. Eu falo muito pelo Estado de São Paulo, que eu conheço mais a máquina de Estado do que outros estados da federação. E realmente está esvaziando. Por quê? O Estado perdeu a capacidade de planejar. Então, não tem mais aquele planejamento que sempre exigia que você tivesse equipes de engenheiro. Dando um exemplo, na área federal, a parte de transporte, que o Mário comentou sobre a área de transporte também. Existia o GEIPOT. O GEIPOT era um centro de excelência aqui na América Latina com relação a planejamento de transporte. Acabou o GEIPOT. Quem é que planeja? Ninguém. Criou-se a EPL, mas nenhuma teve aquela ação. Pegando São Paulo, tinha a Emplaza. Acabaram com a Emplaza. A função de planejamento acabou. E o segundo aspecto que tem, que foi muito bem comentado aqui também, com relação às agências reguladoras, quanto mais se tem concessões, quanto mais se tem privatização, mais as agências têm que estarem preparadas para fiscalização, para regulação, para que o atendimento à sociedade seja melhor efetivado. Então, essas questões, no meu entender, achei sua pergunta muito importante, é esse esvaziamento. Os estados estão esvaziados, leia-se União, leia-se estados como poder, os municípios sempre foram frágeis. O município, eu até ia complementar aqui, a Miriana até estava junto. Nessa ocasião, nós estávamos lá, ali na sede do governo do estado, e encontramos 2 prefeitos do interior. Ele não tem um engenheiro, um prefeito do interior, às vezes, para olhar a construção ali de uma escola lá, quanto mais planejar alguma coisa e fazer alguma coisa. Não tem estrutura nenhuma. As prefeituras, via de regra, não sabem fazer termo de referência. Então, você já começa torto. Mas a sua pergunta, eu até me antecedi aí aos outros para falar, porque eu achei tão significativa essa questão, e eu acho que é importante a gente discutir esse tema, porque esse tema de concessão, começou um certo tabu, ninguém tem quase coragem de dizer, não, o Estado tem que ter seu papel. Isso não é o Estado determinante, o Estado totalitário, isso não é China. Isso é Estados Unidos. A Europa, os sistemas que você tem de fiscalização, regulação é muito forte. Os Estados Unidos é muito forte. Agora, aqui ficou um certo tabu de se dizer que o Estado tem que ter participação, não é esvaziar o Estado como vai acontecendo na maioria das federações do Brasil. Eu passo para você, mas o tema não me deixava... Não, antes de passar para o Mário, porque eu vou provocar você, Mário, que já conhece bem a questão do engenheiro na área pública. A gente está falando aqui da dificuldade que temos de ter engenheiros nas nossas empresas. E já ouvimos de várias empresas públicas que têm seus engenheiros nos seus quadros que acabam saindo porque são convidados para trabalhar nas nossas empresas. Então, a gente tem uma dificuldade muito maior em função de um organograma, em função de um enquadramento salarial, para competir com as empresas. Então, nesse momento de demanda, não sou advogado dos nossos contratantes, mas eles têm uma dificuldade maior ainda do que a nossa. E tendo você, Mário, com um grande experiente dessa coisa, como é que funciona? Como estimular que o engenheiro volte? Obviamente salário, obviamente situações de conforto, mas o engenheiro voltar para a área pública. Como podemos estimular isso? Bom, então, você colocou já alguns fatores. Em primeiro lugar, um plano de carreira, um salário digno, então já é uma grande dificuldade.
O Jean falou das agências, eu fui presidente da NTT. Infelizmente, não existe a estrutura adequada em todas as agências para que haja uma fiscalização condizente. Não existe. O que se a gente usava um pouco, que também em função de esvaziamento de orçamentos, seriam a gente contratar apoio, que a gente usava esse instrumento, apoio, a gente fazia licitação de apoio à administração, de apoio ao sistema de execução, vamos dizer assim. Então, a gente contratava, não para substituir, fazer mão de obra, não. A gente contratava pontos e temas, vamos dizer assim, específicos, para tal função, para tal serviço. Então, a gente existia, mas até hoje isso está difícil, porque as agências estão perdendo muito recurso, né? Então, o governo, infelizmente também, não tem um plano de reposição. Grande parte dos profissionais foi colocado aqui, estão se aposentando, envelheceu-se a nossa mão de obra e não tem mão de obra preparada para estar substituindo de imediato. Você hoje, nós estamos falando aqui novas formações de engenharia, mas tudo isso vai demandar um tempo, até você preparar. Mas nós temos que agir, porque daqui, se hoje já tem um problema, imagina daqui 10 anos. Né? Então, tem que ter a política de contratar mais gente, mais técnicos, mais engenheiros, com capacitação, mas nós temos dificuldade, inclusive, para isso. Tá? A solução que as agências todas tinham era a contratação de alguns serviços específicos, onde essa empresa que seria contratada trabalha dentro da agência. Tá? Era uma maneira, na minha época, a gente usava muito isso, porque estrutura não tem. Você vê, concessões rodoviárias. Nós estamos, nos últimos anos, o que se ampliou, e a estrutura da agência é a mesma. Né? Como? É impossível. É impossível você ter uma fiscalização séria, né? Que você faça exatamente isso. Então, eu acho o seguinte, estudo um programa de reposição, ter plano de salário, ter salários adequados e incentivar o que nós estamos falando aqui, a voltar à nossa engenharia, que sempre foi um exemplo para o mundo. O Brasil tem uma excelente engenharia. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas estão se aposentando e nós não estamos tendo capacidade de repor. Jean, depois nós vamos ter condição de dar a palavra final aqui? Ou... Não, é isso que eu tenho um tema aqui que eu acho importante e não foi colocado. O que eu queria passar agora para vocês, que nós já estamos aí lá no limite, que cada um fizesse a sua consideração final, começava até pelo canto direito. Eu só quero ratificar a excelência desse painel, como foi ontem que eu participei também, e esse protagonismo aqui do Instituto de Engenharia. Agradecer realmente a iniciativa, a realização da segunda semana de engenharia, ter dado luz para esse tema nesse painel, né, de obras paralisadas, e aquilo que a gente pode propor, realizar para evitar que esse ciclo se continue repetindo aí pela eternidade e valorizar. Acho que realmente foi um debate de alto nível. Eu acho que a gente pode tirar daqui, viu, realmente um conjunto de recomendações que vão orientar as nossas entidades, né, nessa questão das obras paralisadas. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a quem está presente, a quem está nos assistindo também. O painel tinha foco em obras paralisadas. Eu acho que a gente falou mais de educação, mais da necessidade de engenharia, de qualquer outra coisa. Então, acho que a gente está realmente atacando
as origens do problema. A obra paralisada é a consequência de uma série de coisas, né? A estruturação financeira de um empreendimento mal feita, a contratação pelo pregão pelo menor preço, ou contratações inadequadas, prazos inadequados, e já nos antecipando a esse apagão, seja da mão de obra de serventes e gente no canteiro de obra, ou seja, nas maiores esferas da engenharia. Então, agora é o desdobramento, né? E essa provocação, esse papel que o Instituto de Engenharia pode ter com com representantes do governo estadual, federal e municipal, né, valorizando esses itens que a gente está elencando aqui. Qual é o desdobramento disso? Vamos trabalhar junto para isso, junto com o Instituto de Engenharia, podem contar com o Sinaenco. E assim eu agradeço a participação, ao convite para participar desse painel. Contem com o Sinaenco para os esforços nesse desdobramento. Bom, gente, eu queria fazer só uma colocação, Jean, que eu acho importantíssimo, e nós não falamos aqui, que a gente tem que pensar. Nós discutimos aqui obra paralisada, motivo, quais são as soluções, enfim, e nós temos que, no contrato que são feitos com as empresas, tanto de consultoria como de obra ou qualquer outra, infelizmente, as penalizações não são atuantes, vamos dizer assim. Você tem que melhorar muito o nível da fiscalização, aí sim os órgãos executores, qualificar mais os próprios funcionários que tem, reciclar, mas, infelizmente, na vida, em tudo, você tem gente boa e gente ruim. Na engenharia, você tem empresas de qualidade e empresas ruins. E nós temos que ter efetivação na penalidade, que o cara que não cumprir o seu serviço adequado, ele tem que ser penalizado. Eu, ao longo da minha vida profissional, raramente eu vi uma multa ser efetiva. Não tem penalidade, não acontece nada com o cara que vai lá, ele vai, trabalha a terraplanagem e depois larga a obra. Ele presta um serviço péssimo de qualidade no pavimento. E aí? Aí, depois de entregue a obra, depois de um ano, está tudo estourado. E a responsabilização, a efetividade da pena, infelizmente, não funciona. Não funciona. Eu não sei os senhores. Eu raramente vi uma multa ser efetivamente válida e penalizar o cara que não prestou o serviço adequado, que são bastante empresas que não prestam serviços adequados. Tá? Nesse aspecto, quando estava no governo, só para concluir essa questão sua, a gente discutia muito essa penalização sobre quem não cumpre. Eu aproveito a oportunidade para reiterar aquilo que já tinha falado antes. Enquanto a penalidade se ater só no CNPJ, não funciona. Tem que pegar o CPF. A hora que pegar o CPF da empresa de má qualidade, esse gestor não vai abrir na esquina do outro lado com outro nome, com outro endereço. Mas, gente, agradeço muito, para mim, agradeço muito o Instituto de Engenharia, a oportunidade de poder ser moderador de uma mesa com pessoas tão qualificadas, com um tema tão importante, onde nós discutimos o ponto essencial. Se desceu na raiz dos problemas, não se ficou na superfície. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela brilhante exposição, muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes e daqueles que estão nos assistindo via internet, e podem ter certeza que nós vamos sair com as nossas recomendações aqui para tudo isso ter continuidade. Gente, muito obrigado por